E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos então para a nossa próxima aula aqui de eletrônica analógica. Essa daqui vai ser a última com experimento. Semana que vem, que seria a próxima aula, né? Que seria a última. Não vai dar tempo de fazer um experimento e vocês me entregarem um relatório. Então eu vou passar para vocês um material de construção de placa e tudo mais, uns vídeos que tem no YouTube e tudo mais. E aí vocês vão responder um questionário no Moodle, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês também, para vocês lembrarem por e-mail. Vou falar também na aula, na sexta. Mas então só para já deixar avisado aí, né, na última semana lá, dia 22, vocês vão ter o questionário lá para responder. Não vai ter essa aula aqui gravada e nem... Vai ter uma aula de dúvidas, mas não vai ser aula mesmo. Vocês que podem me perguntar as coisas. Mas vai estar lá para vocês responderem, então, questionário baseado no vídeo que eu vou passar. Okay? Nos materiais, né? Ainda não decidi quantos vídeos vão ser. Então esse daqui é o último, certo? O último experimento que vocês realmente vão fazer lá no simulador. São 2 relatórios também. E, de novo, né? Não tem muito o que fazer. Como eu disse para vocês, o prazo fica um pouco apertado mesmo. Estou tentando diminuir um pouco, enxugar os experimentos para vocês não terem tanta coisa para entregar, mas também não tem como enxugar tanto. Né? Então, esses dois aqui vão ficar também ali para entrega pro dia 21, né? Para eu poder corrigir dia 22, além de corrigir a tarefa de vocês também lá do dia 22, pra gente poder fechar a nota, beleza? Então, fica aí pro dia 21 esses aqui. Tem lá no final dos slides eu coloquei. Então, fica pro dia 21 os 2 relatórios. Vocês vão ver que é pouca coisa para fazer. Até porque o circuito que vai ter que montar é simples, vocês já têm uma parte dele montada. Então, é rápido de fazer isso daqui, beleza? Então, hoje a gente vai ver o transistor funcionando como chave. Vocês vão ver que é bem rápido. E eu também vou mostrar o amplificador de pequenos sinais. Não vou ficar entrando em muito detalhe de como funciona, a gente vai ver mais o funcionamento ali mesmo, né, o resultado, e discutir algumas coisas, beleza? Então, primeiramente a chave, né? Como eu fiz as outras vezes quando era 2, primeiro eu vou fazer tudo da chave, depois eu falo tudo do amplificador de pequenos sinais, e aí depois eu vou lá pro experimento, beleza? Então, primeiro aqui a chave, né? Qual que é a ideia? A ideia é bem simples, é utilizar essas diferentes regiões que a gente tem de operação do transistor para realizar um chaveamento, né? Mais especificamente, né, a parte do corte aqui, onde a gente teria zero, e a parte da saturação, onde a gente teria aqui uma certa corrente de base. Então, seria sair dessa parte da curva aqui, né, que é o corte, quando eu tenho uma corrente de base muito baixa, para essa parte aqui da curva, que é a saturação, quando eu tenho uma corrente de base mais alta, beleza? É basicamente sair desse ponto para esse ponto aqui. E aí a gente pode fazer um circuito simples mesmo, estilo esse daqui que a gente já tinha visto lá também na parte de polarização, certo? Então a entrada vai vir aqui na base e a saída vai sair, né, aqui entre o coletor e o emissor, certo? Aqui a gente pode ver como é que a gente faz para dimensionar esses resistores aqui, né? Para que eu trabalhe lá na região de saturação, quando eu colocar a tensão lá em cima da base, né? Então, basicamente, é calcular o valor que eu preciso de tensão em cima do meu RC, né? Aqui. Com o valor de IC, eu também calculo o meu IB saturado, né? Lembrando lá da relação do beta, né? IB e C. E aí eu posso calcular o RB, certo? É bem simples, são só esses cálculos aqui, né? Aqui tem um exemplo, né? Então, aqui também tem o LED, né? Que é o caso com LED, que é o que a gente vai montar, inclusive. Mas no caso sem LED aqui, é só não colocar os dados do LED nas fórmulas e funciona igual. Certo? Então aqui ele dá os dados, né? Qual é o beta que eu tenho lá na saturação de 10. O VBE que eu tenho no meu transistor, que é 0,7. O VCE saturado lá, que é 0,3. Certo? Do LED, ele fala que a tensão é 1,7 e a corrente é 20 mA. E a minha bateria é 12 volts. Né? Então, primeiro eu vou para a parte do RC. Né? Então eu coloco as tensões que estão ali, né? Então VCC, o VRC aqui e o do LED, né? Certo? E o VCE é saturado, né? Que também vai estar aqui em cima do transistor, né? Esqueci, então é essa malha aqui, certo? Então é o VCC, a tensão em cima do RC, que é o que eu vou usar para calcular o RC, a tensão do LED e a tensão do VCE. Né? Então eles entram aqui, né? Só fazendo a malha ali do circuito mesmo. E de novo, né? Se eu não tiver o LED, basta tirar esse VL daqui, né? Eu fico só com esses dois caras aqui. Então, tenho esse valor aqui.
Pro beta saturado é só colocar o IB saturado, é só colocar o beta ali, né? Dividir por 10 ali eu vou ver que dá 2 mA. E para calcular o RB, né? Só pegar as tensões em cima ali do RB e dividir pela corrente que vai estar passando, né? Então a gente chega nesses valores aqui, né? O 500 eles adotaram como 470, mas é aquilo que a gente já discutiu, né? Se vocês forem fazer um projeto, obviamente vocês têm que colocar valores comerciais, né? Mas aqui no nosso caso, isso no momento não interessa, né? Então é esse aqui o cálculo, né? E como que é o experimento? Vocês vão ver que é extremamente simples. Acho que é o experimento mais simples que a gente fez aqui. Pelo menos comigo, né? Com o Esdras, acho que lá no começo teve uns outros experimentos mais simples que vocês fizeram também. Então, basicamente, é montar aquele circuito, né? São 2 resistores, o LED, o transistor e a fonte. A gente já tinha montado isso daqui naquele de polarização, né? Basta colocar o LED aqui, né? Acho que aquele primeiro circuito de polarização que a gente montou é esse circuito aqui sem o LED. Então, basicamente, a gente foi lá e colocou o LED, beleza? Depois que a gente montar isso, né? Basicamente, tem essas 2 posições da chave aqui, né? Tem a chave também, eu vou mostrar pra vocês onde pega lá nos programas, mas também tem que colocar a chave, né? Então basicamente é ver com a chave na posição 1 quais são as grandezas que eu tenho e na posição 2 quais são as grandezas que eu tenho, né? Além de observar lá que o LED vai acender e apagar, né? Então basicamente é preencher essa tabela aqui, né? Então a gente põe a chave na posição 1, né? Mede e anota aqui os valores, certo? E faz a mesma coisa com a chave na posição 2, né? Então muda a chave aqui, certo? O que é interessante aqui, né, dessa utilização aqui do nosso transistor como chave? Esse circuitinho que a gente está vendo aqui é a base lá de circuitos lógicos, né? Quando a gente fala de portas lógicas, de memória e tudo mais. Por quê, né? Se vocês olharem lá o circuito, né? Se vocês olharem aqui a relação entre entrada e saída, é a que a gente chama de porta NOT, né? Ou seja, quando eu tenho um sinal 1 aqui na entrada, eu tenho sinal 0 na saída e vice-versa, ok? Quando eu mostrar o Proteus, vocês vão ver isso aqui mais certinho, porque eu montei 2 circuitos, que eu acho que lá fica mais fácil de mostrar essa parte. Mas vocês não precisam mostrar os dois, é só fazer o experimento normal mesmo. Só estou fazendo isso pela didática só. Então, e aí o exercício é aplicar, né? Esse carinha aqui que eu mostrei para vocês, né? Então eu dou lá o valor do IC, dou aqui os outros valores. Só calcular RC e RB usando as fórmulas que eu dei. Ok? Bem tranquilo. Bem, essa daqui é a parte da chave, né? Então, agora a parte do amplificador de pequenos sinais. Não vou entrar também tanto em detalhe aqui, né? Mas essa aqui é uma das aplicações mais comuns que a gente tem de transistor, né? Já discuti lá com vocês e vocês também já viram na teoria, né? Que a gente tem ali a ligação do emissor comum, que é bom de amplificar, né, sinais, porque ele tem um ganho de potência, tanto a corrente quanto a tensão crescem ali, né? E quando a gente usa pequenos sinais, basicamente é colocar um sinal aqui, seja, né, por exemplo, senoidal aqui na entrada e vai tirar um sinal maior ainda, senoidal na saída, né? Só que para isso a gente precisa filtrar ali, né, com alguns capacitores CCs, a parte DC do circuito, né? Porque eu não quero que a saída aqui, ou até mesmo o próprio sinal aqui no meio, seja influenciado pelo nível CC aqui, né? Porque o transistor está aqui funcionando em corrente contínua, né? Meu sinal é corrente alternado. Então eu não quero que um atrapalhe no outro aqui, certo? Então eles funcionam como filtros aqui, né? Então vocês vão ver isso daí também. E aí se eu for definir, por exemplo, o ganho de tensão, que vocês vão precisar ali no exercício, né? Só pegar a tensão de saída pela tensão de entrada. Pode ser o valor de pico, que é mais fácil de pegar lá e tá tranquilo, beleza? Bem, opa, tá escrito chave aqui, mas é amplificador de pequenos sinais. Professor burro. Vou trocar aqui. Beleza. Então qual que é a ideia, né, desse sinal? Primeiro, como que funciona, né? E por que ele não pode ter muita amplitude, senão ele vai sair da região ativa, né? A gente tem que pensar que o nosso transistor tem essas curvas aqui de funcionamento, né? Se eu estou vindo aqui com uma corrente, né, ou uma tensão aqui, né, que estão variando aqui, eu vou estar andando dentro dessa curva aqui, certo? Eu vou estar andando também aqui, porque eu vou mudar a corrente de base, né? Então cada uma dessas curvas aqui é para uma corrente de base, né? Mas vocês podem pensar que é um negócio contínuo, né? A gente faz discreto só para mostrar como é a curva, mas é contínuo, né? Então a gente está andando nesse espectro aqui,
Só que se eu colocar um sinal que é muito grande, o que acontece é que eu vou ir muito para a esquerda aqui, né, ou para a direita nessa curva. E dependendo das correntes que eu tenho ali, eu posso tirar parte do meu sinal, porque o meu resistor, só um minuto. Desculpa, pessoal, gravar aula em casa com cachorro, às vezes acontece isso daí. Então, né, voltando aqui, né. Dependendo do sinal que eu tiver, eu posso sair, né, dessa parte aqui da curva que é reta, né, e aí eu posso acabar indo para saturação ou para o corte, né, igual a gente viu lá na chave, e isso aí vai atrapalhar meu sinal, né, eu posso cortar demais o sinal, ou eu posso acabar ali com o formato exato dele, né, então a gente tem que tentar trabalhar, né, aqui nessa área. Então é por isso que ele chama de pequenos sinais, porque se eu colocar um sinal muito grande, né, eu vou estar atrapalhando ali a polarização do meu transistor e ele não vai me dar o sinal certo na saída, certo? Além disso, a frequência também influencia, né? Eu não vou conseguir trabalhar exatamente aqui com as frequências que eu tenho, porque, né, se eu quiser trabalhar com uma frequência muito alta aqui, por exemplo, ou muito baixa, porque eu dependo dos capacitores aqui, né? Se a gente olhar aqui, eu tenho capacitores, né? Vocês lembram lá do tal, né? Do RC e tudo mais. Então, frequência de corte, né? Vocês viram isso já também. Isso se aplica aqui, né? Então essa relação entre as minhas resistências e capacitâncias causam aqui uma resposta em frequência, né, do meu amplificador. Então a gente tenta trabalhar aqui no que a gente chama de resposta plana, né, onde o meu sinal não vai perder amplitude ali, né, o ganho dele vai ser o mais alto possível, né. Lembrando que esse gráfico aqui é por frequência, né, então é aqui, o ganho por frequência. Vocês vão plotar esse gráfico aqui também lá no experimento, né? A gente vai fazer uma área mais detalhada, que provavelmente é onde está a parte plana, e depois vocês vão fazer mais uns outros pontos para ver o quanto diminui, né? E aí vocês mostram lá qual é a área da região plana. Beleza? Bem, então o experimento está aqui, né? É o mesmo circuito que a gente tinha montado também lá, né? Para polarização com divisor de tensão na base. É o mesmo circuito, a gente só adiciona os capacitores, certo? Então é adicionar os capacitores e colocar a fontezinha aqui. O resto é exatamente igual que a gente tinha, certo? Então é bem fácil de montar, dado que vocês já fizeram o outro. Com isso a gente vai só colocar uma tensão ali de 100 mV pico a pico na entrada, né, senoidal. E vai variar a frequência dessa senoide, né, de 1 aqui, 2, 4, 6, 8, 10, e depois 10, 20, 30, 40, 50. E vocês vão ver o que vai acontecer, né, com a tensão de saída. Então é basicamente colocar essas frequências e anotar aqui o valor de pico que eu tenho na saída. Okay? E aí depois no experimento, no exercício, vocês vão ter que calcular esse ganho aqui também. Depois a gente vai tirar o capacitor de emissor, né, esse cara aqui. A gente vai tirar esse cara, capacitor de emissor, e vai ver o que acontece com o sinal, né? Então vocês vão ver o porquê que a gente precisa ter esses capacitores no circuito, né? Vocês vão ver que o ganho que a gente vai obter ali não é o mesmo ganho que a gente teve, no caso, com o capacitor, certo? E aí vocês vão preencher aqui também, né, o valor de entrada, pico a pico, o valor de saída, pico a pico, para esse caso sem o capacitor, e calcular o ganho, né? Então aqui tem, né? Que é calcular o ganho AV para o circuito 4.9 preenchendo o quadro 491, que é esse cara aqui, né? Calcular esse AV. Com esses dados vocês traçam a curva ganho por frequência, né? Aí vocês vão conseguir ver em que parte é plana, né? E aí depois, com esses dados aqui, vocês calculam o ganho AV, né? E aí vocês comparam lá, né? E discutam por que o resultado é diferente, né? Por uma mesma frequência, né? Porque aqui a gente vai calcular só com 1 kHz, né? E a gente fez esse ponto de 1 kHz aqui, né? Foi o primeiro ponto. Vocês têm que falar qual que foi a diferença, por quê, né? De novo, né? Tá relacionado com o capacitor aqui, ok? Então, é isso daí, e aí o relatório vai ficar lá pro dia 21. Então agora vamos pros programas aqui, né? Então, compartilhando a tela, né? Então, primeiro aqui, Workbench, certo? Já tá aqui simulando, né? Tá. Então, de novo, né? Aquele circuito que a gente já tinha, né? Resistor aqui. Deixa eu só ver se o professor não errou os valores. Então esse circuitinho aqui, né, 470 e 5.6K. Aquele mesmo transistor que eu já coloquei lá. Então vocês olhem lá nos vídeos antigos, se precisar trocar os parâmetros dele, ok? Nos dois últimos eu já mostrei. Né? Então é basicamente colocar os resistores aqui. O que muda agora é o LED. Né? A gente pega o LED
aqui, né, junto com os diodos, né, esse cara com as duas setinhas aqui. Então é só pegar ele, né, colocar ali no circuito. Eu estou usando ele como ideal mesmo, não mexi em nada aqui. E aqui no Workbench ele não tem muita animação, né, igual tem lá no Proteus. Então essa setinha preta aqui fala se ele está aceso ou está apagado, né. Então, por exemplo, nesse caso aqui ele está aceso. E aí os medidores, né, então a gente mede essas duas correntes e essas duas tensões aqui. Então, vou simular aqui, né? Não tem muito o que enrolar aqui. Então, para o primeiro caso aqui, né, que seria a chave na posição 1, certo? Posição fechada aqui. Então, eu estou dando a alimentação aqui para a base, né? A gente vê que o nosso LED aqui está ligado, né? Mas, né, isso que é importante, se a gente fosse pegar isso daqui como se fosse uma porta lógica, né, fosse fazer entrada e saída, a saída ia ter essa tensão aqui, né, ou seja, uma tensão muito baixa comparada com a entrada. Então a gente pode falar que aqui está no nível alto e aqui está no nível baixo. Okay? A saída está no nível baixo. E por que aqui está no nível baixo se o LED acende? Né? Porque o ponto é exatamente esse. Quando eu tenho essa polarização aqui e eu dou, né, eu saturo esse cara, essa corrente vai passar por aqui, né? Então vai acender o LED porque vai passar por aqui, só que ele vai ir totalmente por emissor. Né? Então ele vai ir lá para o emissor, então eu tenho pouca tensão aqui. Okay? Agora, se eu apertar espaço, né, ou clicar aqui, eu mudo o lugar da chavinha. Né? Então, apertei espaço, troquei aqui. Olha o que acontece. Né? Agora o LED apaga, certo? E agora eu tenho 0 aqui na entrada, mas eu tenho ali quase 12 na saída, certo? Então, dá para ver aqui que ele está terminando aqui de estabilizar, né? Mas dá para ver que eu tenho 0 de tensão na entrada. E tenho aqui, né, o nível alto na saída, né, e meu LED fica apagado. Então, basicamente, o que você tem que fazer é anotar, né, esses valores de corrente de tensão, né, e preencher aqui o quadro aqui. Né. Isso aí, posição 1 e posição 2, certo? Vou fazer isso no Proteus agora. Né. Então, primeiro esse aqui. Beleza? Então, mesmo circuito, né, de novo, resistor aqui. A chave, né, esqueci de falar da chave. Nesse caso aqui, né, do Workbench, a chave a gente pega aqui. A gente pega a chave aqui. Então é esse cara aqui, ó, switch, certo? Então só colocar o switch aqui, né? Você vai ver que tá assim, a gente pode virar ele, né? Aperta Ctrl R, ou clica com o botão direito e dá um flip aqui, né? Flip horizontal. Então só virar ele e colocar aqui, beleza? Fica aqui junto com as fontes, junto com os resistores aqui, né? É o primeiro aqui, switch. Bem, no Proteus, mesmo circuito que a gente já tinha também, né? Componentes a gente pega sempre aqui, né? Então aperta o Pzinho, né? Esse switch que a gente quer, ele é esse cara aqui, ó, SW-SPDT, que é o cara que tem mais de um negócio, né? Então SW-SP. SP. Então é esse cara aqui. Pode pegar esse mon aqui, que ele é momentary, né? Momentary. Então ele atua na hora, né? Ele não demora um pouco. Então, basicamente pegar esse cara aqui, SW-SPDT mon, e vou lá no nosso circuito, que é esse cara aqui, certo? E o LED, né? Aí tem vários LEDs, eu coloquei esse LED Blue aqui, vocês podem pesquisar aqui também, LED, aí tem várias opções aqui, né, eu coloquei o Blue, LED Blue, porque ele tem a animaçãozinha, né, mas vocês podem colocar outros componentes também. Então, coloquei aqui, certo? E é basicamente isso, não tem muito o que fazer aqui no nosso circuito, né, é exatamente igual. Então, eu vou simular aqui. Então, nessa primeira posição aqui da chave, que é a 2, né, aqui a chave está no 2, a gente vê que é tudo 0, né. E eu tenho aqui o nível alto no que seria a minha saída, né? E o LED fica apagado porque eu não tenho corrente passando aqui. Por isso que eu tenho a tensão máxima aqui, né? Agora, se eu trocar de posição essa chave, agora vocês veem que ficou azulzinho aqui, né? Tem animação nesse experimento aqui. Agora eu vejo que eu tenho ali algo na entrada, né? Tenho valores ali na entrada, não é mais 0. Mas em compensação aqui minha saída, né, tá um nível muito baixo aqui, certo? Se a gente fosse colocar o LED na saída, né, para ver essa saída funcionando aqui, né, o contrário de ver aqui, né, o que a gente vê aqui é quando é que passa a corrente nesse cara e quando não passa, né, a gente não vê o nível da saída, né. Se a gente colocar o LED lá na saída para avaliar quando é que o LED acende e o LED apaga,
a gente vai ver exatamente aquilo que eu falei da porta NOT, né? A porta não, a porta que nega, né? Então se a entrada é 1, a saída é 0, se a entrada é 0, a saída é 1. Então se eu tenho aqui posição 2 na chave, né? Então eu tenho 0 aqui na entrada, eu tenho 1 na saída. Meu LED está aceso. Se eu inverto aqui a minha chave, né? Eu tenho 1 na entrada agora, eu tenho 0 na saída, né? Então essa daqui seria a nossa porta NOT. Na prática, né, essa porta NOT aqui, ela na verdade tem mais transistores, tem algumas outras coisas aqui para garantir mais estabilidade, né? Mas isso aqui é o básico da porta NOT, é utilizar o transistor como chave, certo? Aí é só aqui, né? Lembrando que tem que anotar os valores, né, das duas correntes, das duas tensões. Esse aqui é o caso certo, né, lá do circuito, né? Correntes e tensões aqui. Esse caso aqui é só para ilustrar para vocês, então, a saída, beleza? Então, essa parte da chave é isso daí, ok? Bem tranquilo. É só fazer o exercíciozinho aqui e preencher os quadros. Vamos para a parte de amplificador de sinais. Então, é isso aqui. Esse circuito que a gente também já tinha montado, né? Ele é maior, mas a gente já tinha montado ele também em polarização. Então, vou abrir ele aqui. Não. Circuit Model. Então, tá aqui. Então, é aquele circuito, né? Que a gente já tinha montado na outra aula, com os 4 resistores, o nosso transistor aqui, certo? O que é a diferença agora? Eu coloquei esse capacitor e esse capacitor aqui, né? Que são esses 3 caras. Esse aqui e esse aqui, certo? Coloquei o nosso sinal aqui na entrada, né? Esse cara aqui, né? Então, lembrando que é na fonte, esse cara aqui, certo? AC Voltage Source. Aí a gente clica aqui e coloca, né, a frequência, né, 1 kHz e a voltagem aqui. Eu coloquei esse valor para dar lá o 100 mV pico a pico, né, que é basicamente pegar o 50 mV e dividir por raiz de 2, né, porque daí aquele, eu acho que esse programa, a gente vai confirmar aqui, mas eu acho que esse programa ele pega metade só a parte de cima, né, da senoide, valor eficaz, né, mas aí a gente confirma, mas eu acho que é isso aí. Então, esse valor aqui, né? E aí coloquei o osciloscópio, né? Que a gente pega aqui no Indicators, né? O osciloscópio, aqui, Instruments, né? Osciloscópio, terceiro aqui. E aí a gente liga, né, o Terra aqui, certo? No comum. O terminal 1 a gente liga lá na entrada, né? Para ver o sinal certinho que eu tenho na fonte. E o terminal 2 eu ligo aqui no capacitor de saída, né? Lembra que esse capacitor não está ligado em lugar nenhum, ele é o capacitor de saída. É onde eu ia ver, né, o sinal ali que eu tenho na saída. É literalmente esse cara aqui que está flutuando, né? Então é por isso que ele não está ligado em nada e só no osciloscópio. Beleza? Então a ideia é medir, né, dado que eu tenho esse 100 mV pico a pico na entrada, né, é medir a minha tensão de saída ali, né, para cada uma das frequências, né, tensão de pico ali da saída. A gente pode olhar pico a pico também aqui, né, que está aqui, para fazer esse cálculo, mas se vocês quiserem usar, ao invés de 100, usar 50, né, que é só o pico, aí pode anotar só pico, mas só não confundam, por favor, né, se for usar 100 mV de pico a pico, anota de pico a pico aqui também, né. Acho que é até mais fácil, porque 100 é mais fácil que 50, né. Então, vou simular aqui. Abrir o osciloscópio, pausar aqui, para a gente conseguir ver. Então tá aqui, ó. O que a gente tem aqui, né? A gente tem a entrada, que é esse carinha menor aqui. Ok? Esse cara menor. Então ele tem ali, né, 50... deixa eu colocar aqui. 50 milivolts de divisão. Então tem 100 de pico a pico, né? Tem 50 aqui de pico. Então tem 100 de pico a pico, né? 50 mV por divisão. Agora a saída é 200 mV por divisão, né? Então se eu tenho aqui esse valor, aqui eu tenho 200, 400, 500 aqui praticamente, né? Então eu tenho 500 mV aqui, então eu tenho um ganho de 10 aqui, certo? Porque o pico a pico vai ser 1000, né? 1000 mV ou 1 volt, né? De pico a pico. Então dá pra ver aqui que eu tenho um ganho grande, né? Uma outra coisa que dá para reparar aqui, e isso é normal mesmo, é que o sinal fica invertido. Isso acontece mesmo. Se vocês olharem lá aquela curvinha, né, da característica do transistor, né, que é esse cara aqui, o sinal que eu tenho na entrada vai sair mesmo
invertido em relação ao sinal que eu tenho na saída aqui, né, na hora que eu faço essa multiplicação aqui, ok? É só pensar lá, por exemplo, o que a gente tinha na chave, né? O alto era baixo, o baixo era alto, né? Então a gente está indo aqui para lados opostos. Então a gente rola essa inversão aqui mesmo, ok? Então, né, para esse primeiro caso aqui da tabela, né, tensão pico a pico na saída é 1 volt, certo? 500 mV aqui, 500 mV aqui. Então eu posso vir aqui agora e trocar, né, para 2 kHz e mandar simular, certo? Então a gente vê que mudou aqui, né, porque ok. Agora a gente vê lá, né, a saída, a entrada continua lá com meus 100 mV, a saída já mudou um pouco, né? Só um minuto. Então voltando aqui, se a gente olhar agora a saída, né, é 200 mV ainda. Então eu tenho aqui 200, 400, né? Então, aliás, né, eu falei 500 aquela hora, era 200 mV por divisão. Na verdade aquele caso era 600, né? Isso é. Deixa eu só colocar aqui para não falar besteira para vocês. Deixa eu voltar aqui para 1. Né? Acho que eu falei besteira ali na outra. Isso é 200 volt por divisão, que é 200, 400. Então, olhando aqui, né, na verdade não é 500 mV, né, são 600. Né? Então aqui é 200, 200, 200. Então é 600 mV aqui, 600 aqui. Então na verdade é 1200. Então é 1.2 volts aqui. Né? Então o ganho aqui, né, seria 12 vezes, certo? Então o professor falou besteira, anota aqui na verdade, né, 1.2 volts, né, ou 1200 mV aqui de pico a pico. Então voltando aqui pro 2 agora, né? Voltando aqui pro 2, simula aqui, volta aqui. A entrada ainda tá 100 de pico a pico. Aqui eu tô com 200, 400, 500 aproximadamente, né? Então, eu tenho 500 mV agora eu tenho, né, de fato, 1 volt aqui de pico a pico, né? Então o ganho seria 10 aqui, por exemplo, certo? Então, teria esse valor, né? O próximo valor que ele manda colocar ali é 4. Né? Então vem aqui, a gente coloca 4. Não vou fazer todos os valores, né? Vocês fazem lá, só estou mostrando aqui para vocês. Então a gente coloca aqui, né? Já vê que já dá um valor diferente já está diminuindo bastante. Acho que 100 mV tá bom. Então, tem sempre que arrumar aqui, né? Porque a gente está mexendo na frequência. Então, o valor da entrada continua ali com 100 mV, certo? Na saída, eu tenho 100, 200, 300 e alguma coisa ali, né? Acho que com 200 não vai ajudar muito também, né? Então eu tenho 300 e alguma coisa ali. 320 aqui, alguma coisa assim. Então daria 320 dividido por 100, né? O ganho. Não vou fazer para todos os pontos, né? Mas ele manda fazer aqui 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Vamos fazer com 10 aqui, depois eu já pulo mais um pouco também. Então com 10, dou ok aqui. Né? Então, por exemplo, aqui já fica até ruim de saber, né? Lembra que esse segundo canal aqui que é a saída, né? Então tá com 50 mV por divisão. Aqui eu ainda tenho 100 na entrada, né? Na saída eu tenho 50, 100, 150. Então o ganho aqui agora tá como 3 ali, certo? Tá como 3. O próximo é 20. Vamos fazer com 30 já logo, senão vai ficar muito ponto aqui também. 30. Então simula aqui. A gente vê que agora o sinal tá com ganho 1 aqui, certo? Tá praticamente igual entrada e saída. Então já tá bem ruim aqui, né? O ganho já tá horrível. E vamos pôr 50 agora só pra ver. Né? E o que a gente tem agora? Que a minha saída tá menor do que a minha entrada, né? As duas estão com a mesma divisão, né? Esse cara aqui é a saída. Certo? E isso acontece por quê? Por causa daquela resposta em frequência, né? Então você vai aumentando a frequência, eu vou perdendo aqui o sinal aqui, né? Então o que acontece ali no começo é que
Nos primeiros pontos vocês vão ver que vocês têm quase uma reta, né? Tá quase naquela região plana lá da curva, com um ganho em torno de 10 ali. Depois começa a cair, né, bruscamente aqui o ganho, ficando até menor do que o sinal para 50 kHz. Né? Então isso aqui é a importância de saber a resposta em frequência, né, do nosso amplificador aqui, certo? E aí o outro experimento que ele manda fazer é tirar aqui o capacitor de emissor, né, voltar lá para 1 kHz e ver qual é o valor que a gente obtém. Né? Então lembrando aqui, né, que com 1 kHz normalmente aqui, né, a gente teria, né, voltar aqui. Então a gente teria aqui, só encaixar aqui. Então a gente teria aqui, né, 600 mV de pico, né, ou 1200 mV pico a pico, certo? Agora o que acontece se eu for ali e tirar o capacitor de emissor, que é esse cara aqui, né? Vou deletar ele e vou mandar rodar. A gente vê agora que a minha saída foi embora, né? Não tem nada quase de saída ali, né? Então se eu colocar aqui 50 mV, né, a gente vê que a gente está bem abaixo da entrada, né? Então a gente tem alguma coisa ali em torno de uns 10 mV aqui, em torno de uns 15 mV de pico, algo do tipo. E a gente vê também o que está deslocado aqui, né? O zero não está mais no mesmo lugar. De novo, é aquele problema da frequência, né? Quando eu tiro esse capacitor aqui, eu perco sinal, né? Eu perco o sinal porque agora eu não tenho esse capacitor aqui filtrando esse valor, né? Opa, peraí, acho que... Opa, isso eu excluí o capacitor, mas ficou curto ali, né? Pera aí. Isso, aqui. Ignora aquele resultado, tinha deixado curto aqui. Eu tava achando estranho mesmo. Então agora antes, né, a gente tinha 1.2 volts pico a pico, né? Agora o que a gente tem aqui, né, é 50, 100, 120, 125. Então a gente vê que a gente saiu de 1200 volt pico a pico para 250 volt pico a pico, né? 125 aqui, 125 aqui. Então a gente perdeu bastante do ganho, né? Não tanto igual estava no caso com curto, obviamente, né? Eu esqueci de tirar o curto aqui, ignorem aquele outro gráfico. Mas a gente vê que cai muito o ganho, né? Muito mesmo. Antes eu precisava colocar em 200 volt por divisão e vinha até aqui, né? Agora eu coloquei em 50 volt por divisão e eu tô aqui. Então esse capacitor, né, funciona ali nessa parte em frequência, impedindo que o meu sinal se perca ali, né, nessa parte comum, né? Então, sem esse capacitor aqui para aumentar a impedância que o meu sinal vai ver, ele vai vir por aqui, né? O sinal vai acabar escorrendo aqui, né, vamos dizer assim, pelo emissor e indo para o terra, ao invés de ir para a saída, né? Então, tá aí a importância de ter o capacitor, né? Se vocês ficarem na dúvida, é só lembrar daquilo lá, né? Quando eu estou em corrente alternada, né, o capacitor vai funcionar como uma impedância, né? Vou aumentando a frequência, ela vai mudando a reatância capacitiva dele, né? O XC, né? Acho que vocês tiveram essa aula também. Então, tirar o capacitor, eu diminuo muito a impedância que meu sinal vê, então ele vai preferir ir ali pelo terra do que ir para minha saída. Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar o capacitor para cá, senão eu esqueço depois quando a gente for fazer a aula. Opa, programa errado. Então aqui e 100. Beleza, né? Só confirmar aqui. Isso. Tá funcionando, né? Então a gente vê aqui que o sinal voltou a ficar grande na saída ali, né? Então voltou ali para os 1200 mV pico a pico. Beleza, pessoal? Então era isso daí, ok? Agora vamos fazer isso daí lá no Proteus, né? Pra acabar. Então aqui. Amplifica. Então, tá aqui no Proteus, né? Bem simples também. Só os resistores, né? O transistor aqui. VSIN, que a gente pega aqui também nos componentes. Né? E o osciloscópio. Que a gente pega aqui nesse último carinha aqui, né? Instrumentos.
Então, primeiro osciloscópio. Então, tá aqui. Coloquei a entrada aqui, saída aqui, né? Vou simular aqui. Então, tá ali o osciloscópio, certo? Lembrando que vocês podem tirar os outros canais que eles aparecem aqui, né? Só colocar no off, o verde e o rosa aqui no meu caso. Pode mexer na posição aqui, né? Eu já coloquei no 0 para ficar mais fácil de comparar, né? Então a entrada, canal A, saída, canal B, isso. Acho que é isso, mas eu só tenho que arrumar aqui a frequência que eu acho que eu estava testando outra coisa. Isso, tá. Beleza, 25 1K. Então, amplitude 25, frequência 1K. Então, rodei aqui. Então a gente tem aqui, só um minuto. Esqueci de trocar os valores do capacitor, por isso que tá estranho aqui. Aqui é um... Ele entende isso aqui como micro? Se ele não entender, a gente coloca mesmo como nano depois. Mas eu acho que ele entende. Então aqui... Esqueci de trocar os valores, aí não vai funcionar mesmo. 100 microfarad. Então, acho que ele não tá entendendo não. Vamos parar aqui. Deixa eu ver aqui como arrumar, eu já volto. Pronto. O circuito estava errado, tinha um curto aqui, né? Professor lerdo pra caramba. Desculpa de novo aí por mais esse erro também. Mas agora tá certo, né? Então, nossa fonte, né? Vecino aqui, 50 mV, 1K de frequência. Um capacitor de 1 aqui, né? Igual a gente tinha. O outro também é de 1 e o outro é de 100, né? Então, 1, 1 e 100. Né? Os resistores são os mesmos que a gente já tinha antes, certo? E nossa fonte aqui. Então, basicamente simular lá os nossos pontos, né? Então, o primeiro aqui está com 1K. Então, tá aqui nosso osciloscópio. Então, a gente vê aqui que o amarelo, né, tá com 50 volts aqui por divisão, 50 milivolts, né? Se eu posso pôr 100 aqui também, não vai dar para ver direito. 50 volts aqui por milivolts por divisão. Então, se eu tenho 50 aqui, tenho 50 aqui, 100 volts de pico a pico, né? Então, tá ali o valor mesmo que eu queria, certo? Aqui, se eu deixar em 1 volt, a gente vê que o ganho desse cara aqui é maior do que a gente tinha lá, né? Mas lembra, foi aquilo que eu falei. Os modelos do transistor não tá exatamente igual nos dois lá, infelizmente, né? Inclusive, por causa desse ganho maior, né, a gente vê aqui que o sinal já está até um pouco mais deformado, né? A própria polarização aqui para o ponto que a gente está trabalhando não está tão bom. Mas tudo bem, não tem problema. A gente está focando no ganho, né? Então, ganho de tensão aqui, né? Se eu tinha aqui, eu tenho agora 1 volt por divisão. Esse aqui é o fino, né? Se eu tenho aqui 1 volt por divisão, eu vou ver que o meu ganho aqui tá 1, 2, 3, tem 4 volts, tem 8 volts ali de pico a pico. Então, se eu tenho ali, né, 1 volt, né, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade, né? São 7 quadradinhos aqui praticamente, então 7 volts, né? Então, saiu ali de 0,1 para 7, né? Um ganho de 70 aqui, né? Se a gente lembrar que o beta é 250, ainda tá ok, né? O ganho, não é um negócio que não faz sentido. A gente vê que o circuito ficou muito diferente de um para o outro, né? Porque a gente não conseguiu colocar exatamente o mesmo modelo no transistor. Mas tudo bem, não tem problema. Só coloca lá no relatório qual foi o programa que você usou e qual foi o ganho que você obteve, que tá tudo certo, não tem problema não, beleza? Na prática, que se a gente fosse fazer mesmo lá no laboratório, que todo mundo ia obter o mesmo ganho aqui, beleza? Então, vou colocar aqui agora 2 kHz, simular. Então,
Vamos ver aqui agora, né? A entrada continua igual, 100 mV. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que eu contei errado no outro, né? Porque esse aqui tá dando... Ou então aquele ponto já era mais pra trás, né? Então aqui, 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 aqui, né? Então 8,5 volts de pico a pico com 2 kHz. Deixa eu só ir no 1 para ver se eu não contei errado. Hoje tá difícil, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tá certo, contei certo. Então aumentou o ganho, né? Então provavelmente a gente estava nesse lado aqui da curva, né? Então o primeiro 1 kHz lá, a gente ainda tinha um pouco aqui para crescer, provavelmente, né? Então a gente está chegando agora mais perto da parte plana, né? Então tá aumentando o ganho. Então era antes 7, né? Com 1 kHz. Quem está fazendo com Proteus, né? Com 1 kHz aqui dá 7 volts pico a pico. Com 2 kHz deu 8,5 volts pico a pico. Né? Então vamos ver agora com 4. Né? Vou até fazer mais ponto aqui só para ver se está certo. Né? Então com 4. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praticamente 8,5 também, um pouquinho mais, porque aqui está um pouquinho mais para baixo, né? 8,6, 8,7 volts. Né? Então tá ali estável, né, praticamente. Então esse ponto aqui seria 8,6 volts, 8,7 volts. Né? Tá próximo aqui do 2, certo? Vamos fazer o 6 para a gente ver se vai mudar muito. Então provavelmente aqui tá até mais fácil de ver a parte plana aqui, né? Lá no Workbench não deu para ver tanto. Né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ainda tá ali basicamente em 8,6, 8,7. Então, de novo, né? Esse ponto aqui ainda tá na região plana. Tá funcionando melhor aqui no Proteus do que estava no Workbench. Então, esse ponto aqui ainda é 8,6. Né? Vou colocar o 10 direto em vez de colocar o 8. Vamos ver aqui. 10. Vou mandar simular. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá ali ainda, né? Tá dando pra ver aqui ainda. A gente ainda tem 8 volts ali de pico a pico, certo? Então, com 10 a gente ainda tá nessa região plana ali das curvas, né? Então, vamos pôr 20, que seria o próximo ponto. Aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ainda tá. Então 20 ainda tá na nossa região plana nesse caso. Opa. Ainda tá na nossa região plana. Né? Vamos pro 40 direto, só para ver se ele já sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, ainda tá. Então, aqui ainda tá. O último ponto é 50, mas acho que não, pelo visto não vai sair não. 50 kHz. Ainda tá aqui com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e alguma coisa. Então, só o primeiro ponto ali que não tava na região plana, do jeito que esse circuito tá. Todos os outros estão na região plana. Né? Vamos testar aqui com 100 kHz, que eu quero ver aquele efeito de abaixar o valor. Né? Aqui ainda tá. Tô achando estranho isso aqui, já tá muito grande essa região. 150K. Será que no modelo tem alguma coisa que tira essa parte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda tá aqui. Acho que esse amplificador aqui tem uma faixa ampla de frequência aqui. Do jeito que tá o modelo aqui. Aqui ainda tá. Tô colocando uma frequência bem maior e mesmo assim ele tá indo aqui, né? Vou colocar 1 MHz aqui.
Acho que ele ainda tá. A faixa de frequência desse cara aqui é bem maior. Então, do jeito que tá esse circuito aqui, né? O nosso amigo aqui tá funcionando ainda bem. Chegou no limite já da posição aqui desse osciloscópio. Então, para quem vai fazendo Proteus aqui, dessa forma aqui que eu fiz, né? A menos que eu tenha feito alguma outra coisa errada, mas aí vocês me chamam a atenção, mas eu acho que aqui tá certo agora. Só o primeiro ponto tá fora daquela região plana, né? O resto dos pontos tá retinho aqui, né? Só ver aqui. Se vai acontecer alguma coisa. Acho que agora ele até perdeu. Ixi, agora a saída tá menor aqui. Então, tudo bem. Então ele, depois de um valor maior, ele cai mesmo. Então o que acontece aqui, né, pessoal? Diferente lá do Workbench, onde eu começava nessa parte e depois caía aqui o valor, no Proteus ali o que eu simulei, né? Se eu não fiz nenhuma cagada aqui, no Proteus, a gente tem o primeiro ponto aqui, né, nessa parte mais baixa, e depois a gente chega na região plana, onde eu fiz todas as nossas análises. E aí só lá perto de gigahertz que ele ia perder a parte aqui, né. Depende do modelo, né, como a gente teve que mexer no modelo do Workbench, eu acabo confiando um pouco mais nesse do Proteus. Então provavelmente esse transistor consegue trabalhar melhor ali mesmo, numa certa faixa mesmo com os capacitores ali, beleza? Os capacitores estão com o valor certo, as resistências estão com o valor certo, eu acho que é isso mesmo. Bem, então, né, quem faz o Proteus, quem faz com o Workbench, deixa claro lá no relatório, né, porque vai dar diferente esse resultado aqui, já que a gente está com modelos diferentes do transistor, beleza? E aí o outro caso é tirar o capacitor, né? Tirar esse cara daqui. Tem que pôr em 1 kHz aqui. Mandar simular. Acho que aqui tá bom. E aí a gente vê o efeito basicamente que a gente tinha antes, né? Então tirei ali o capacitor. Vejo que o meu ganho agora tá bem menor, né? Com 1 kHz era 7 volts pico a pico, né? A gente tá com 50 mV por divisão, né? Então é 50, 100, 200, aqui tá 300 só volts de pico a pico, né? Então saiu para 300 volts de pico a pico aqui, né? Nesse caso, né? A entrada continua 100, aqui tá 300. Então o ganho foi só 3 aqui, beleza? Então, pessoal, é montar esses circuitos. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, eu vou falar lá na aula também com vocês. Deu essas confusõezinhas aí, mas é porque esses modelos são diferentes mesmo, eu estava garantindo que estava tudo certo, né? Então, dependendo do programa que você fizer, deixa claro qual que é, né? Traça aquela curva então do ganho pela frequência, né? Que é esse quadro aqui, né? É o ganho aqui por essa frequência, né? Vai dar para ver alguma coisa parecida com isso aqui, né? Em algum lugar vai estar mais reto, em algum lugar vai cair mais ou vai subir mais, beleza? E se vocês obtiverem algum resultado diferente também, me avisa, que eu vejo se não sou eu que fiz alguma coisa aqui também estranha, beleza? Mas é isso daí, pessoal. Lembra que o relatório é pro dia 21, não tem como adiar esse, porque eu tenho que fechar a nota, ok? Por isso que esses relatórios também estão um pouco menores, tem menos coisa aqui para fazer, é só montar esse circuitinho e preencher praticamente. Não tem muito exercício, não tem nada. Então os dois relatórios aí pro dia 21. E lembrando de novo que dia 22, então, eu vou passar alguns materiais para vocês de fabricação de placa, né? E aí vocês vão responder questionário lá no Moodle, né? Eu vou deixar o dia inteiro lá disponível e vocês respondem, beleza? Qualquer dúvida, lembra que vocês podem me mandar e-mail, né? Deixa eu só voltar aqui pro normal. Então, qualquer dúvida, lembra que vocês podem me mandar e-mail, né? Me perguntem lá que eu ajudo vocês, beleza? Então, valeu, pessoal, pela atenção aí e até a próxima aula. Aliás, né? Próxima aula não, porque a próxima aula é o material, né? Mas até a aula de sexta aí pra tirar dúvida. Falou, pessoal.